Não há nada mais sagrado do que os arquivos. Até os templos podem ser reconstruídos, mas os livros não podem ser reescritos. Guia do Coronel Daxton, para se destacar no quadrante dos escribas capítulo 18. Carrinho de madeira da biblioteca. Range quando o empurro sobre a ponte que liga o quadrante dos cavaleiros ao curandeiro. E depois passo pelas portas da clínica para o coração de Basgiat. Luzes mágicas iluminam meu caminho pelos túneis, enquanto sigo um caminho tão familiar que poderia percorrê-lo de olhos fechados. O cheiro de terra e pedra enche meus pulmões quanto mais fundo eu desço. E a pontada de saudade que me atingiu quase todos os dias no último mês, desde que fui designado para o serviço de arquivos, não é tão forte quanto era ontem. E isso foi não tão nítida quanto no dia anterior. Eu aceno para o escriba do primeiro ano na entrada dos arquivos e ele pula de seu assento, correndo para abrir a porta do cofre. "Bom dia, cadete Sorrengail", ele diz, segurando a entrada aberta, para que eu possa passar. Eu senti sua falta ontem. "Bom dia, cadete Pearson." Eu ofereço a ele um sorriso enquanto empurro o carrinho. Nock diz respeito às tarefas do quadrante. Marquei minha favorita. Eu não estava me sentindo bem. Tive tonturas o dia todo, sem dúvida por não beber água suficiente, mas pelo menos consegui descansar. Os arquivos cheiram a pergaminho, cola de encadernação e tinta. Eles cheiram a casa. Fileiras de prateleiras de 6 metros de altura percorrem toda a extensão da estrutura cavernosa. E eu mergulho na vista enquanto espero na mesa mais próxima da entrada, o lugar onde passei a maior parte das minhas horas, nos últimos 5 anos. Apenas escribas podem passar mais longe, e eu sou um cavaleiro. O pensamento traz um sorriso aos meus lábios quando uma mulher se aproxima com uma túnica creme e capuz, um único retângulo de ouro bordado em seu ombro. Um primeiro ano. Quando ela puxa o tecido de sua cabeça, revelando longos cabelos castanhos, e traz seu olhar para encontrar o meu, eu sorrio completamente. Eu assino. Gesínia. Cadete Sorrengail. Ela sinaliza de volta. Seus olhos brilhantes brilham, mas ela sufoca o sorriso. Por apenas este segundo, eu abomino os rituais e costumes dos escribas. Não haveria nada de errado em puxar minha amiga para um abraço, mas ela seria castigada por perder a compostura. Afinal, como poderíamos saber o quão sérios os escribas são sobre seu trabalho, quão dedicados eles permanecem, se eles abrissem um sorriso? "É muito bom ver você." Eu sinalizo e não consigo parar de sorrir. "Eu sabia que você passaria no teste." "Só porque estudei com você no ano passado", ela sinaliza de volta, pressionando os lábios para que não se curvem para cima. Então seu rosto cai. "Fiquei horrorizado ao saber que você foi forçado a entrar no quadrante dos cavaleiros. Você está bem?" "Estou bem", asseguro a ela. Então paro para procurar em minha memória o sinal correto para um vínculo. De dragão. Estou ligado e... Meus sentimentos são complicados, mas penso em como me senti voando nas costas de Tyrn. Os empurrões gentis de Andarna para continuar quando pensei que meus músculos poderiam ceder durante as sessões de treinamento de Imogen. E meus relacionamentos com meus amigos. E não posso negar a verdade. Eu estou feliz. Seus olhos se arregalam. "Você não está constantemente preocupada que vai..." Ela olha para a esquerda e para a direita, mas não há ninguém perto o suficiente para nos ver. "Você sabe, morrer..." "Claro, eu concordo. Mas estranhamente você meio que se acostuma com isso. Se você diz." Ela parece cética. "Vamos cuidar de você. Tudo isso são devoluções." Concordo com a cabeça e enfio a mão no bolso. Da calça para pegar um pequeno rolo de pergaminho e entrego a ela antes de assinar. E alguns pedidos do professor Devera. O encarregado de nossa pequena biblioteca envia uma lista de pedidos e os retornos todas as noites. E eu os busco antes do café da manhã, o que provavelmente é o motivo pelo qual meu estômago está roncando. Queimar todas as calorias extras de uma combinação de voo, aulas de sparring de Rhiannon e sessões de tortura de Imogen significa que tenho uma capacidade totalmente nova para comer. "Algo mais?" Ela pergunta depois de colocar o pergaminho em um bolso escondido em suas vestes. Talvez esteja nos arquivos, mas uma pontada de saudade quase me derruba. "Alguma chance de vocês terem uma cópia de The Fables of the Baron?" Mira estava certa. Eu não deveria trazer o livro de fábulas comigo, mas seria bom passar uma noite enrolada, como uma história familiar. A testa de Gesínia franze.
Não conheço esse texto. Eu pisco. Não é para acadêmicos nem nada, apenas uma coleção de folclore que meu pai compartilhou comigo. Um pouco obscuro, honestamente, mas eu adoro isso. Eu penso por um momento. Não há sinal de Wyvern ou Venin, então eu os soletro. Wyvern, Venin, magia, as batalhas do bem e do mal, você sabe, as coisas boas. Eu sorrio. Se alguém entende, meu amor pelos livros é Gesinia. Nunca ouvi falar desse, mas vou procurá-lo enquanto puxo estes. Obrigado, eu realmente aprecio isso. Agora que vou ser o único a manejar a magia, eu poderia usar alguns bons contos populares sobre o que acontece quando os humanos contaminam o poder canalizado para eles. Sem dúvida, eles foram escritos como uma parábola para nos alertar sobre os perigos da união de dragões. Mas nos 600 anos da história da unificação de Navarra, nunca li sobre um único cavaleiro perdendo sua alma para seus poderes. Os dragões nos impedem disso. Gesinia acena com a cabeça e empurra o carrinho, desaparecendo nas prateleiras. Geralmente leva cerca de 15 minutos para reunir os pedidos que chegam de professores e cadetes em meu quadrante, mas estou mais do que contente em esperar. Escribas vêm e vão, alguns em grupos enquanto treinam para se tornarem os historiadores de nosso reino, e eu me pego encarando cada figura encapuzada, procurando por um rostó que sei que não consigo encontrar, procurando por meu pai, Tolet? Eu me viro para a esquerda e vejo o professor Markham liderando um esquadrão de escribas do primeiro ano. Olá, professora. Manter meu rosto sem emoção perto dele é mais fácil porque sei que ele espera isso. Eu não sabia que você tinha tarefas na biblioteca. Ele olha para o local nas prateleiras onde Gesinia desapareceu. Você está sendo ajudado? Gesinia? Eu estremeço. Quero dizer, o cadete Newart é muito útil. Você sabe, ele diz para o esquadrão. De 5 enquanto eles estão em volta de mim, a cadete Sorrengail aqui foi minha aluna premiada até que o quadrante dos cavaleiros arroubou. Seu olhar encontra o meu sob o capuz. Eu esperava que ela voltasse, mas infelizmente, ela se uniu não a um, mas a 2 dragões. Uma garota à sua direita engasga, então cobre a boca e murmura um pedido de desculpas. Não se preocupe, eu me senti da mesma maneira, digo a ela. Talvez você possa explicar algo para o cadete Nasia aqui, que estava apenas reclamando que não há ar fresco suficiente aqui. O professor Markham volta seu foco para um menino à sua esquerda. Este grupo está apenas começando sua rotação nos arquivos. Nasia fica vermelho como uma beterraba sob seu capuz creme. Faz parte do sistema de mitigação de incêndio, digo a ele. Menos ar, menos risco de nossa história queimar até o chão. E os capuzes abafados? Nasia levanta uma sobrancelha. Para mim. Torna mais difícil para você se destacar contra os tomos, eu explico. Um símbolo de que ninguém e nada é mais importante do que os documentos e livros nesta mesma sala. Meu olhar percorre a câmara e uma nova pontada de saudade me atinge. Exatamente. O professor Markham lança um olhar furioso para Nasia. Agora, se você nos der licença, cadete Sorrengail, temos trabalho a fazer. Vejo você amanhã no Battle Brief. Sim, senhor. Dou um passo para trás, dando espaço para o esquadrão passar. Você está triste? Andar na pergunta, sua voz suave. Apenas visitando os arquivos. Não precisa se preocupar, digo a ela. É difícil amar uma segunda casa tanto quanto a primeira. Eu engulo. É fácil quando a segunda casa é a certa. E é isso que o Riders Quadrant se tornou para mim. O lar certo. O desejo pelo tipo de paz e solidão que encontrei apenas a que não se compara à adrenalina do voo. Gesinia reaparece com a carroça, carregada de livros e correspondências solicitadas pelos professores do meu quadrante. Ela assina. Sinto muito, mas não consegui encontrar aquele livro. Eu até procurei no catálogo por Wyvern. Acho que foi isso que você disse, mas não Hánada. Eu fico olhando por um segundo. Nossos arquivos têm uma cópia ou o original de quase todos os livros de Navarra. Apenas tomos ultra raros ou proibidos são excluídos. Quando o folclore se tornou um desses. Embora, pensando bem, nunca encontrei nada parecido com as fábulas, do árido nas prateleiras enquanto estudava para me tornar um escriba. Quimera? Sim. Kraken? Claro. Mas Wyvern ou Venin que os criou? Nenhum. Bizarro. Está tudo bem. Obrigado por olhar. Eu assino de volta. Você parece diferente.
Ela sinaliza. Depois entrega o carrinho. Meus olhos se arregalam. Não é tão diferente, apenas... diferente. Seu rosto está mais magro e até sua postura. Ela balança a cabeça. Tenho treinado. Faço uma pausa, minhas mãos penduradas ao meu lado enquanto considero minha resposta. É difícil, mas ótimo também. Estou ficando mais rápido no tatame. O tapete? Sua testa franze. Para sparring. Certo, esqueci que vocês lutam. Entre si também. A simpatia enche seus olhos. Estou realmente bem, eu prometo a ela, deixando de fora as vezes que peguei Oren segurando uma adaga na minha presença ou o jeito que Jack fervia em minha direção. E você? É tudo o que você... queria? É tudo e mais. Muito mais. A responsabilidade que temos não apenas de registrar a história, mas também de acelerar as informações das linhas de frente é mais do que eu jamais poderia imaginar, e é muito gratificante. Ela pressiona os lábios novamente. Bom, estou feliz por você. E eu quero dizer isso, mas eu me preocupo com você. Ela suga uma respiração. O aumento nos ataques ao longo da fronteira... Preocupação grava linhas em sua testa. Eu sei. Nós ouvimos sobre eles no Battle Brief. É sempre a mesma coisa. Atacando wards vacilantes, saqueando aldeias no alto das montanhas e mais cavaleiros mortos. Meu coração se parte toda vez que recebemos um relatório, e uma parte de mim desliga a cada ataque que tenho que analisar. E, Dain? Ela pergunta enquanto nos dirigimos para a porta. Você ouviu? Meu sorriso vacila. Essa é uma história para outro dia. Ela suspira. Vou tentar estar aqui nessa hora para poder ver você. Soa maravilhoso. Eu me abstenho de puxá-la para um abraço e atravesso a porta que lá abre. Quando volto o carrinho para a biblioteca e passo pela fila do almoço, nosso tempo está quase acabando. O que significa que estou ocupado enfiando comida na boca o mais rápido que posso enquanto os membros de nosso esquadrão original conversam ao meu redor. Os novatos, 2 do primeiro ano e 2 do segundo ano que contratamos quando o terceiro time foi dissolvido, estão a uma mesa de distância. Eles se recusaram a se sentar como alguém com uma relíquia da rebelião. Então, foda-se eles. Foi a coisa mais legal de todas, continua Hidok. Em um segundo, ele estava lutando contra aquele terceiro ano com as habilidades de espada larga. Perversas. E então, Sawyer? Você poderia deixá-lo contar a história? Rhiannon repreende, revirando os olhos. Não, obrigado, responde Sawyer, balançando a cabeça, olhando para o garfo com uma boa dose de medo. Hidok sorri, em toda a sua glória contando a história. E então a espada simplesmente se torce na mão de Sawyer, curvando-se em direção ao terceiro ano, embora Sawyer estivesse muito errado. Ele faz uma careta na direção de Sawyer. Desculpe, cara, mas você estava. Se sua espada não tivesse decidido se deformar e ir direto para o braço daquele cara... Você é metalúrgico? As sobrancelhas de Quinn se erguem. Realmente? Caramba, Sawyer pode manipular metais. Forço um pouco mais de peru e o encaro abertamente. Tanto quanto eu sei, ele é o primeiro de nós a exibir qualquer forma de poder, muito menos um sinete. Sawyer assente. Isso é o que Carr diz. A Ethos me arrastou direto para o professor quando viu isso acontecer. Estou com tanto ciúme. Hidok agarra seu peito. Eu quero que meu poder de sinete se manifeste. Você não ficaria tão animado se isso significasse que você não tinha certeza se seu garfo iria espetar o céu da boca porque você ainda não pode controlá-lo. Sawyer empurra sua bandeja para longe. Bom ponto. Hidok olha para sua própria bandeja. Você vai se manifestar quando seu dragão estiver pronto para confiar em você com todo esse poder. Quinn diz. Então termina sua água. Só espero que seus dragões confiem em você antes dos 6 meses e... Ela faz um som como uma explosão e o imita com as mãos. Pare de assustar as crianças, diz Imogen. Isso não acontece há... Ela faz uma pausa para pensar. Décadas. Quando todos nós olhamos para ela, ela revira os olhos. Olhe, a relíquia que seus dragões transferiram para você em Thrashing é o canal para deixar toda aquela magia entrar em seu corpo. Se você não manifestar um sinete e deixá-lo sair, depois de alguns meses, coisas ruins acontecerão. Todos, nós ficamos boquiabertos. A magia consome você, acrescenta Quinn, fazendo a explosão soar novamente. Relaxe, não é como um prazo apertado ou algo assim. É apenas uma média.
Imogen dá de ombros. Foda-me, é sempre algo por aqui, resmunga Hridok. Estou me sentindo um pouco mais sortudo agora, diz Sawyer, olhando para o garfo. Vamos pegar alguns utensílios de madeira, digo a Sawyer. E você? Provavelmente deveria evitar o arsenal ou lutar com qualquer coisa. Sawyer zomba. Essa é a verdade. Pelo menos estarei seguro durante o voo esta tarde. Adicionar aulas de voo à nossa programação tem sido essencial desde a debulha. As assas giram para acessar o campo de voo, e hoje é um dos nossos dias de sorte da semana. Sinto um formigamento no couro cabeludo, e sei que, se me virar, vou encontrar Xadê nos observando, me assistindo. Mas não lhe dou a satisfação de olhar. Ele não disse nenhuma palavra para mim desde Thrashing. Isso não significa que estou sozinho. Oh, nunca estou sozinho. Sempre há um veterano em algum lugar por perto quando estou andando pelos corredores ou indo para a tia academia à noite. E todos eles têm relíquias da rebelião. Gosto mais quando comemos de manhã, diz Rhiannon com o rosto azedo. É muito pior depois que tomamos café da manhã e almoçamos. Concordo. Eu consigo entre garfadas. Termine o peru, Imogen ordena. Vou vê-la hoje à noite. Ela e Quinn limpam suas bandejas, levando-as de volta para a janela para a copa. Ela, é mais legal quando está treinando você? Rhiannon pergunta. Não, mas ela é eficiente. Termina o peru quando a sala começa a esvaziar e todos nos dirigimos para a janela da copa. Como é o professor Carr? Pergunto a Sawyer, então coloco minha bandeja na pilha. O professor empunhador é um dos únicos que não conheci já. Que não manifestei um sinete. Fudidamente aterrorizante, responde Sawyer. Mal posso esperar pelo ano inteiro para começar a ministrar aulas para que todos possam desfrutar de seu tipo particular de instrução. Saímos pelas áreas comuns e pela rotunda e entramos no pátio, todos abotoando os casacos. Novembro. Caiu forte com rajadas de vento e grama congelada pela manhã. E a primeira neve não está muito longe. Eu sabia que daria certo, Jack Barlow diz à nossa frente, arrastando alguém debaixo do braço e batendo na cabeça dela carinhosamente. Não. É Caroline Ashton? Rhiannon pergunta, sua boca aberta enquanto Caroline se dirige para a ala acadêmica com Jack. Sim. Hridok Tempus. Ela se uniu a Glean esta manhã. Ele já não estava ligado? Rhiannon os observa até que desapareçam na ala. O piloto. Dele morreu em nossa primeira aula de voo. Eu me concentro no portão à frente que leva ao campo de voo. Então eu acho que os desvinculados ainda têm aquela chance que estão procurando, resmunga Rhiannon. Sim. Sawyer acena com a cabeça, suas feições tensas. Eles fazem. Você só caiu cerca de 12 vezes naquela viagem. Tern comenta enquanto pousamos no campo de voo. Não sei dizer se isso é um elogio ou não. Respiro fundo e tento acalmar meu coração acelerado. Pegue como quiser. Reviro os olhos mentalmente e saio do assento enquanto ele abaixa o ombro para que eu possa deslizar por sua perna dianteira. O movimento tornou-se tão praticado que mal percebo que outros pilotos são capazes de pular para o chão ou descer da maneira correta. Além disso, você poderia tornar isso mais fácil, você sabe. Oh, eu sei. Não sou eu quem nos coloca em espirais com margens íngremes enquanto Kaori está ensinando mergulho simples. Meus pés atingem o chão do campo e arqueio uma sobrancelha para Tyrn. Estou treinando você para a batalha. Ele está te ensinando truques de salão. Ele pisca o molho dourado para mim e desvia o olhar. Você acha que podemos conseguir que Andarna se junte a nós na próxima semana? Mesmo que seja apenas para voar junto? Eu faço todas as verificações que Kaori nos ensinou, procurando por quaisquer detritos que possam ter se alojado entre os longos dedos das garras de Tyrn ou entre as escamas duras como pedra de seu ventre. Não, sou tolo o suficiente para não saber que tenho algo preso em minha carne. E eu não pediria a Andarna para se juntar a nós, a menos que ela pedisse. Ela não consegue manter a velocidade, e isso só atrairia a atenção indesejada. Eu nunca consigo vê-la. Eu lamento descaradamente. Estou sempre preso com sua bunda mal-humorada. Eu estou sempre aqui, Andarna responde, mas não há nenhuma. Centelha de ouro. Ela provavelmente está no vale, como sempre, mas pelo menos está protegida lá. Essa bunda mal-humorada acabou de pegar você 12 vezes, Silver One.
Eventualmente, você poderia me chamar de Violet, você sabe. Aproveito. O tempo para examinar cada fileira de suas escamas. Um dos maiores perigos para os dragões são as menores coisas que eles não conseguem remover e que penetram entre as escamas, causando infecção. Eu sei, ele repete. E eu poderia chamá-lo de violência, como o líder. Você não ousaria. Estreito, os olhos enquanto avanço, verificando onde seu peito começar a subir. E você sabe o quanto essa bunda me irrita. Incomoda você? Tairn ri acima de mim, o som como um gato shuffling. É assim que você chama quando sua frequência cardíaca... Nem comece comigo. Um rosnado ressoa no peito de Tairn acima de mim e faz meus ossos vibrarem. Eu giro, minhas mãos pairando ao longo de minhas adagas embainhadas enquanto... Dain se aproxima. É só o Dain. Saio de entre as patas dianteiras de Tairn quando Dain para a alguns metros de distância. A raiva não combina com ele. Ele rosna de novo, e uma baforada de vapor atinge minha nuca. Relaxar. Eu digo e olho para trás por cima do meu ombro para ele. Minhas sobrancelhas se erguem. Os olhos dourados de Tairn estão estreitados em um brilho em Dain, e seus dentes estão arreganhados, pingando saliva enquanto outro rosnado ressoa. Você é uma ameaça. Pare com isso. Eu digo. Diga a ele que se ele te machucar, eu vou queimar o chão onde ele estiver. Oh, pelo amor de Deus, Tairn. Reviro os olhos e caminho até Dain, cuja mandíbula está travada, mas seus olhos estão arregalados de apreensão. Diga a ele, ou eu vou falar com Kath. Tairn diz que se você me machucar, ele vai queimar você. Eu digo enquanto os dragões à esquerda e à direita se lançam para o céu sem seus cavaleiros, voltando para o vale. Mas não Tairn. Não, ele ainda está atrás de mim como um... pai superprotetor. Eu não vou te machucar. Dain estala. Palavra por palavra, Silver One. Eu expiro lentamente. Desculpe, ele realmente disse. Se você me machucar, ele vai queimar o chão onde você está. Eu me viro e olho por cima do ombro. Melhorar? Tairn pisca. Dain mantém os olhos em mim, mas eu vejo lá, a raiva rodopiante sobre a qual Tairn me alertou. Eu preferiria morrer a machucá-lo, e você sabe disso. Feliz agora? Eu pergunto a Tairn. Estou com fome. Acho que vou participar de um rebanho de ovelhas. Ele lança com grandes batidas de suas asas. Eu preciso falar com você. A voz de Dain cai e ele estreita os olhos. Multar. Acompanhe-me de volta. Eu sinalizo para Rhiannon continuar sem mim, e ela caminha na frente com os outros, deixando Dain e eu na retaguarda. Nós caímos para trás na borda do campo. Por que você não me disse que não consegue manter a porra do seu lugar? Ele grita comigo, agarrando meu cotovelo. Desculpe. Eu arranco meu braço de seu aperto. Tairn rosna em minha mente. Eu tenho isso. Eu grito de volta para ele. Todo esse tempo deixei Kaori ensinar você, pensando que ele deve ter tudo sob controle. Afinal, se a Cavaleira do Dragão mais forte do quadrante não conseguisse manter seu assento, certamente todos nós saberíamos. Ele passa a mão pelo cabelo. Certamente eu saberia se minha melhor amiga caísse todo dia que ela voasse. Não, é segredo. A raiva borbulha em minhas veias. Todo mundo na nossa ala sabe. Lamento se você não tem acompanhado seu esquadrão, mas confie em mim, Dain. Todo mundo sabe. E não vou ficar aqui enquanto você me repreende como se eu fosse uma criança. Eu me afasto, meus passos comendo o chão enquanto sigo minha asa. Você não me contou, ele diz, a raiva em sua voz dando lugar à mágoa enquanto ele me alcança, mais do que acompanhando meu ritmo. Não há problema. Eu balanço minha cabeça. Tairn pode me manter afivelado magicamente se precisar. Sou eu quem está pedindo a ele para afrouxar as amarras. Eu pensaria 2 vezes antes de questioná-lo. Ele é mais do tipo char primeiro, pergunte depois. É um grande problema, porque ele não consegue canalizar seus plenos poderes? Eu pergunto enquanto saímos do campo, indo em direção aos degraus que descem ao lado do Gauntlet. Eu sei que... Por que você acha que estou lá em cima pedindo para ele relaxar? A frustração é uma coisa viva dentro de mim, consumindo todo o pensamento racional. Você está voando há 1 mês e ainda está caindo. Sua voz me segue escada abaixo. Meia asa também, Dain. Não 1 dúzia de vezes. Eles não são. Ele dispara de volta.
Ele está atrás de mim enquanto acelero o passo em direção ao caminho que me levará de volta à cidadela, o cascalho rangendo sob minhas botas. Eu só quero te ajudar, Vi. Como posso ajudar? Eu suspiro com o tom queixoso em sua voz. Continuo, esquecendo que este é meu melhor amigo, e ele está me vendo arriscar minha vida todos os dias. Não sei como me sentiria se nossos papéis fossem invertidos. Provavelmente tão preocupado. Então tento aliviar o clima e digo: você deveria ter me visto há 1 mês quando já eram 3 dúzias de vezes. 3 dúzias? Sua voz se eleva na última palavra. Eu paro na entrada do túnel e ofereço um sorriso. Parece pior do que é, Dain. Eu prometo. Você pode pelo menos me dizer em que parte do voo você tem problemas? Pelo menos deixe-me ajudá-lo. Você quer uma lista dos meus defeitos? Reviro os olhos. Minhas coxas estão muito fracas, mas estou ganhando músculos. Minhas mãos não conseguem segurar o pomo, mas estão ficando mais fortes. Demorou semanas para meu bíceps cicatrizar, então estou treinando esse também. Mas você não precisa se preocupar comigo, Dain. Imogen está me treinando, porque Hyorson pediu a ela. Ele supõe, cruzando os braços sobre o peito. Provavelmente. Por que isso importa? Porque ele não tem o melhor interesse no coração. Ele balança a cabeça, parecendo mais um estranho do que eu já vi antes. Primeiro, foi quebrar as regras para fazer o Gauntlet. E sim, Amber me criticou por 1 hora sobre como você agiu de forma desonrosa. Desonrosamente? Foda-se isso. E você apenas acreditou na palavra dela? Sem me perguntar o que aconteceu? Ela é uma líder de ala, vai. Não vou questionar a integridade dela. Provei meu valor com o Codex e Hyorson o aceitou. Ele também é um líder de ala. Multar. Você inventou. Não me interpretem mal. Eu não suportaria se algo acontecesse com você, se você estava lidando com o julgamento da maneira certa ou errada. E então, eu pensei que você ficaria bem se sobrevivesse. A debulha, mas mesmo ligado ao mais forte deles. Ele balança a cabeça. Vá em frente, diz. Minhas mãos se fecham em punhos, minhas unhas cravando em minhas palmas. Estou com medo de que você não consiga chegar à formatura, Vi. Seus ombros caem. Você sabe exatamente como me sinto sobre você, se eu posso ou não fazer algo sobre isso, e estou apavorado. É essa última linha que me mata. O riso borbulha na minha garganta e escapa. Seus olhos se arregalam. Este lugar elimina as besteiras e as sutilezas, revelando quem você é no fundo. Repito suas palavras deste verão. Não foi isso que você me disse? É isso que você realmente é no seu âmago? Alguém tão apaixonado por regras que não sabe quando dobrá-las ou quebrá-las por alguém de quem gosta? Alguém tão focado no mínimo que sou capaz de fazer que não consegue acreditar que posso fazer muito mais? O calor drena de seus olhos castanhos. Vamos esclarecer uma coisa, Dain. Dou um passo mais perto, mas a distância entre nós só aumenta. A razão pela qual nunca seremos nada além de amigos não é por causa de suas regras. É porque você não tem fé em mim. Mesmo agora, quando sobrevivi contra todas as probabilidades e uni não apenas um dragão, mas 2, você ainda acha que não vou conseguir. Então me perdoe, mas você está prestes a ser uma das besteiras que este lugar corta de mim. Eu me movo para o lado e passo por ele através do túnel, forçando o ar através de meus pulmões. Além do ano passado, quando ele entrou no quadrante dos Riders, não consigo me lembrar de um momento sem Dain em minha vida. Mas não aguento mais seu pessimismo, constante sobre meu futuro. A luz do sol me domina por 1 segundo enquanto entro no pátio. As aulas da tarde terminaram e vejo Shaden e Garrick encostados na parede do prédio acadêmico como deuses, inspecionando seus domínios. Shaden arqueia uma sobrancelha escura quando passo. Eu mostro o dedo do meio para ele. Também não vou aceitar. A merda dele hoje. Tudo está certo? Rhiannon pergunta enquanto eu a alcanço e os caras. Dain é um idiota. Faça parar! Alguém grita, descendo correndo os degraus da rotunda e segurando sua cabeça. É um calouro da terceira ala que se senta 2 fileiras abaixo de mim no Battle Brief e sempre deixa cair sua pena. Pelo amor de Deus, faça isso parar! Ele grita, tropeçando no pátio. Minhas mãos pairam sobre minhas lâminas. Uma sombra se move à minha esquerda e um olhar me diz que Shaden se moveu, colocando-se casualmente à minha frente. A multidão se encolhe, formando um círculo ao redor do calouro, enquanto ele grita, segurando a cabeça.
Jeremias. Alguém grita, vindo para a frente. Você! Jeremiah gira, apontando o dedo para o 3º ano. Você acha que eu perdi? Sua cabeça se inclina e seus olhos brilham. Como ele sabe? Ele não deveria saber. Seu tom muda como se as palavras não fossem dele. Arrepios correm pela minha espinha, arrastando meu estômago para o chão. E você? Ele gira novamente, apontando para um 2º ano na primeira ala. O que diabos há de errado com ele? Por que ele está gritando? Ele se vira novamente, focado em Dain. Violeta vai me odiar para sempre? Por que ela não consegue ver que eu só quero mantê-la viva? Como ele está? Ele está lendo meus pensamentos. A impressão é estranha, embaraçosa e aterrorizante. Ó deuses, eu sussurro. Meu coração trovejando tão alto que eu posso ouvir o sangue batendo em meus ouvidos. Esqueça o constrangimento. Quem se importa se as pessoas sabem que Dain está pensando em mim? O poder do sinete de Jeremias está se manifestando. Ele pode ler mentes, um intrínseco. Seu poder é uma sentença de morte. Hidok tropeça para trás, à minha esquerda, empurrado para o lado. E não preciso olhar para saber de quem é o braço musculoso que agora roça meu ombro. O cheiro de menta, de alguma forma, estabiliza meu batimento cardíaco. Jeremiah desembainha sua espada curta. Faça parar. Nenhum de vocês pode ver? Os pensamentos não param. Seu pânico é palpável, obstruindo minha própria garganta. Faça alguma coisa, imploro a Shaden, olhando para ele. Seu foco letal e inabalável está em Jeremiah, mas seu corpo fica tenso com meu apelo, pronto para atacar. Comece a recitar mentalmente qualquer merda de livro que você aprendeu. Desculpe? Eu sussurro para ele. Se você valoriza seus segredos, limpe seus pensamentos. Agora, Shaden ordena. Merda. Nada vem à mente e estamos claramente em perigo iminente. Muitos postos de defesa navarrianos existem além da segurança de nossas alas. Tais postos são considerados em zona de perigo iminente e devem ser ocupados apenas por militares e nunca pelos civis que habitualmente os acompanham. E você? Jeremiah se vira, seu olhar fixo em Garrick. Dane-se tudo para o inferno. Ele saberá sobre... As sombras ao redor dos pés de Jeremiah sobem por suas pernas em um piscar de olhos, contornando seu peito até cobrirem sua boca com faixas pretas. Eu engulo a pedra na minha garganta. Um professor abre caminho no meio da multidão, seu cabelo branco balançando a cada passo de seu grande corpo. Ele é um intrínseco, alguém grita, e isso parece ser tudo o que é necessário. O professor segura a cabeça de Jeremiah com as 2 mãos, e um estalo ecoa nas paredes do pátio silencioso. As sombras de Shaden se dissipam e Jeremiah cai, no chão, com a cabeça em um ângulo não natural e macabro. Seu pescoço está quebrado. O professor se abaixa e levanta o corpo de Jeremiah com uma força surpreendente, levando-o para a rotunda. Shaden inspira profundamente ao meu lado. Então, se afasta com Garrick, indo em direção à ala acadêmica. Bom te ver também. Talvez eu não queira um poder de sinete, afinal, Hidok murmura. Essa morte é misericordiosa comparada com o que vai acontecer se você não manifestar uma, Dain diz. E eu juro que começo a sentir minhas relíquias, queimando nas minhas costas, mesmo que meus dragões não tenham começado a canalizar. E aquele, Sawyer diz do lado de Rhiannon, era o professor Carr. Você sempre tem que verificar suas fontes, papai me diz, despenteando meu cabelo, enquanto ele fica ao meu lado na mesa dos arquivos. Lembre-se que os relatos em primeira mão são sempre mais precisos, mas você tem que olhar mais fundo. Violet, você tem que ver quem está contando a história. Mas e se eu quiser ser um cavaleiro? Eu pergunto com a voz de uma versão muito mais jovem de mim. Como Brennan e mamãe. Acordar. Uma voz familiar e envolvente ecoa pelos arquivos. Uma voz que não pertence aqui. Você não é como eles, Violet. Esse não é o seu caminho. Papai me oferece um sorriso de desculpas, do tipo usual que diz que simpatiza. Mas não há nada que ele possa fazer. Do tipo que ele me dá quando mamãe faz uma escolha com a qual ele não concorda. E é o melhor. Sua mãe nunca entendeu que, embora os cavaleiros possam ser as armas de nosso reino, são os escribas que têm todo o poder real neste mundo. Acorde antes de morrer. As estantes do arquivo tremem e meu coração dá um salto. Agora.
Meus olhos se abrem e eu suspiro quando o sonho se desintegra. Não estou nos arquivos. Estou no meu quarto no Riders. Mover! Voltaire! Porra, ela está acordada. O luar reflete em uma espada cortando o ar acima de mim. Oh, merda. Eu rolo para o lado oposto da minha cama, mas não rápido o suficiente. E a lâmina bate na lateral das minhas costas com uma força que nem mesmo meus grossos cobertores de inverno podem difundir. Adrenalina camufla a dor quando a espada rebate, incapaz de dividir as escamas do dragão. Meus joelhos batem no chão de madeira, e enfio as mãos embaixo do travesseiro, puxando 2 adagas para trás, enquanto me desvencilho das cobertas e fico de pé. Como diabos eles conseguiram destrancar minha porta? Soprando meu cabelo solto do meu rosto, encontro os olhos arregalados e chocados de um primeiro ano solto. E ele não é o único. Há 7 cadetes no meu quarto. 4 são homens não vinculados. 3 são mulheres desvinculadas. Eu suspiro com o reconhecimento. Faça isso 2 enquanto ela corre para a porta e abate ao sair. Ela abriu a porta. Não há outra explicação. Os demais estão todos armados. Todos determinados a me matar. Todos parados entre minha porta destrancada e eu. Minhas mãos se curvam ao redor dos punhos de minhas adagas, e minha frequência cardíaca dispara. Acho que não vai me adiantar muito pedir para você sair educadamente? Vou ter que lutar para... Sair daqui! Afaste-se da parede! Não deixe que eles prendam você! Bom ponto. Mas não há exatamente muitos lugares para ir nesta pequena sala. Caramba! Eu disse a você que a armadura dela é impenetrável. Oren sibila do outro lado da sala, bloqueando minha saída. Filho da puta! Eu deveria ter matado você durante a debulha, admito. Minha porta está fechada, mas certamente alguém vai ouvir se eu SC. Uma mulher avança para mim, subindo na minha cama, e eu me esquivo, deslizando ao longo da vidraça gelada da janela. A janela! É muito alto! Você vai cair na ravina e não consigo chegar lá rápido o suficiente. Nenhuma janela. Entendi. Outra mulher arremessa a faca, rasgando o tecido da manga da minha camisola ao se alojar no armário. Mas ela perdeu alguma carne. Eu giro, deixando a manga para trás quando ela se desfaz. E agito minha adaga enquanto dou a volta na cama. Ele cai em seu ombro, meu alvo favorito. E ela cai com um grito, segurando seu ferimento. O resto das minhas armas estão guardadas. Perto da porta. Merda. 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 Chega de jogar coisas. Segure essa arma. Para alguém que não pode ajudar, Tyrn não tem problema em dar opiniões. Você tem que ir para a garganta dela. Oren grita. Vou fazer isso sozinho. Eu movo minha lâmina para minha mão direita e me defendo de um ataque. Da esquerda, cortando seu antebraço, e então outro para a direita, apunhalando a coxa de um homem. Eu chuto com o calcanhar e acerto outro no estômago enquanto ele ataca, mandando-o cambaleando de volta para a minha cama, sua espada caindo atrás dele. Mas agora estou encurralado entre minha mesa e o armário. Há muitos deles. E todos eles correm, ao mesmo maldito tempo. Minha adaga é arrancada de minha mão com uma facilidade espantosa, e meu coração dá um salto quando Oren agarra minha garganta, puxando-me para ele. Eu me aproximo de seus joelhos, mas meus pés descalços não causam impacto quando ele me levanta do chão, cortando meu suprimento de ar enquanto chuto para agarrá-lo. Não, não, não. Eu cavo minhas mãos em seu braço, minhas unhas perfurando, sua pele enquanto eu arranho, tirando sangue. Ele pode carregar minhas cicatrizes depois disso, mas seu aperto não diminui quando ele esmaga minha garganta. Ar. Não há ar. Ele está quase lá. Tyrn promete, o pânico aparecendo em seu tom. Ele... Quem? Eu não posso respirar. Não consigo pensar. Acabe com ela! Um dos homens grita. Ele só vai nos respeitar se acabarmos com ela. Eles estão atrás de Tyrn, um duo. O rugido de raiva de Tyrn enche minha cabeça quando Oren abaixa meu corpo, virando-me enquanto ele enrola seu braço para que minhas costas fiquem contra seu peito. Pelo menos meus pés estão no chão, mas a borda da minha visão escurece, meus pulmões lutando por oxigênio que não está lá. Os olhos gananciosos de um primeiro ano sangrando olham de volta para os meus. Faça isso, ela exige. Seu dragão é meu. Oren sussurra em meu ouvido, e sua mão cai, substituída por uma lâmina. O ar corre para os meus pulmões enquanto o metal frio acaricia minha garganta,
o oxigênio inundando meu sangue e limpando minha cabeça o suficiente para perceber que é isso. Eu vou morrer. De um batimento cardíaco ao que provavelmente será meu último, uma tristeza avassaladora toma conta do meu peito, e não posso deixar de me perguntar se eu teria conseguido. Eu teria sido forte o suficiente para me formar? Eu teria me tornado digno de Tairn e Andarna? Eu finalmente deixaria minha mãe orgulhosa? A ponta da faca toca minha pele. A porta do meu quarto se abre, a madeira se estilhaçando ao bater contra a parede de pedra. Mas não tenho chance de me virar para ver quem está ali antes que um grito perfure a minha visão. Meu! Andarna grita. A energia de arrepiar a pele desce pela minha espinha, depois corre para as pontas dos dedos das mãos e dos pés, e a próxima respiração que eu tomo é em total, completo silêncio. Ir, exige Andarna. Eu pisco e percebo que o primeiro ano na minha frente não. Ela não está respirando. Não está se movendo. Ninguém é. Todos nesta sala estão congelados no lugar, exceto eu.